Unidade 3. Great Ideas. Aula 7.2. Conteúdo: Passive Voice 2, Past Tense. Habilidade: fazer o uso correto da voz passiva no passado. Hi guys! Na aula de hoje veremos sobre a voz passiva no passado, mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho da voz passiva no presente e um pouquinho sobre a voz ativa. Let's go! Na voz ativa, eu tenho a seguinte oração. She writes good books. Ela escreve bons livros. Na voz passiva, eu tenho a seguinte oração. Good books are written by him. Bons livros são escritos por ele. Qual é a diferença entre eles? Na voz ativa, pessoal, quem pratica a oração, quem pratica a ação, é o que é importante na voz ativa. É isso que eu quero saber na voz ativa. She writes good books. Quem escreve bons livros? Então, na voz ativa, o que é importante é quem pratica a ação. Na voz passiva já é diferente. Quem pratica ação já não é importante. O que é importante? O que foi feito ou o que aconteceu. Aqui, por exemplo, good books are written by him. Bons livros são escritos por ele. O que eu quero saber aqui? Eu não quero saber quem escreveu, tá bom? Tanto é que eu nem estou citando aqui, tá bom? Quem foi realmente que escreveu. Mas eu estou querendo saber o quê? Quem, o quê, né? O que foi escrito? O que é escrito? O que aconteceu aqui? Então, na voz passiva, é isso que vocês vão observar. Não quem praticou a ação, mas o que aconteceu, o que foi feito, certo? E é isso que vocês vão ver aqui comigo. Eu vou contextualizar toda a voz passiva no passado, trazendo para vocês algumas curiosidades sobre invenções que foram por acaso. Vejam comigo. Aqui eu tenho esse texto, e esse texto está falando sobre isso mesmo, de invenções que aconteceram por acaso, como a mola maluca, como a massinha de modelar, e aquelas batatinhas bem fininhas que comemos, crocantes, que são as chips. Todas elas foram inventadas por acidente. Vocês viram o termo que eu usei aqui na minha fala? Foram inventadas. Voz passiva no passado. Eu destaquei aqui nesse trecho duas orações onde eu tenho o uso da voz passiva no passado. Lembrando que, para a voz passiva, sempre terei dois verbos. Um verbo auxiliar e o meu verbo no particípio, que é o verbo principal da minha oração. E como que eu vou saber se está no passado ou se está no presente? Pelo meu verbo auxiliar, que no caso é o verbo to be. Aqui eu tenho were e aqui eu tenho were também. Were invented, voz passiva, no passado. Were made, voz passiva, no passado. Aqui foi inventado, ou foram inventados, no caso, que é plural. Were made, foram feitas. Right? Agora vocês vão acompanhar comigo uma oração, e nessa oração eu vou falar um pouco sobre uma outra invenção que foi por acaso. Vejam comigo. Aqui os post-it notes. Então, todo mundo usa muito, eles são bastante úteis, aqueles papéis que a gente
gruda, que a gente cola nos livros, em locais que possam nos lembrar sobre algo, eles são bastante úteis. Eles foram inventados por acaso. Então, aqui o Spencer Silver, ele queria criar uma cola que não aderisse tanto, certo? Mas aí ele acabou criando, sem querer, né, o que hoje nós chamamos de post-it notes. Então, aquela cola não funcionou muito, não aderiu muito, mas anos depois alguém foi lá e viu o quanto era útil e hoje utilizamos bastante os post-its. E vejam aqui a minha oração, onde eu tenho uma voz passiva no passado. Vejam, post-it notes were accidentally, então acidentalmente, invented by Spencer Silver. Aqui, pessoal, eu estou informando quem praticou, quem criou aqui, quem inventou, porque é algo bem importante mesmo, não é? Então, ele que inventou, então é importante a gente citar, mas não é necessário você citar, dizer quem fez algo ou não, porque na voz passiva, o que a gente procura saber, não é? A gente procura observar o objeto da minha oração, que vai funcionar como sujeito, e a ação dele sofrida pelo verbo. Então, post-it notes were accidentally invented by Spencer Silver. Então, os post-it notes, é assim que é o nome que damos, foram acidentalmente inventados por Spencer Silver. Voz passiva sendo utilizada aqui. E vocês vão ver comigo agora algumas características da voz passiva. Pay attention. Vocês já sabem que na voz passiva o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. O objeto é que funciona como sujeito e ele vai sofrer, ele vai receber ação expressa pelo verbo. Tem algumas características aqui bem importantes sobre a voz passiva. Vejam comigo. Aqui, bem importante. A voz passiva é bastante utilizada em textos formais, técnicos, científicos ou em reportagens. Então, a voz passiva, ela não é tão utilizada no dia a dia na fala, ela é muito utilizada mesmo na formalidade. E é muito comum, pessoal, a gente observar o uso da voz passiva nos jornais televisivos, quando eles dão alguma notícia. A notícia foi publicada, o crime foi investigado. É muito utilizado mesmo esse vocabulário nos meios de comunicação televisivos, certo? E ele também, aqui, a passive voice, se preocupa em enfatizar o objeto, que foi o que eu disse para vocês, que o objeto da ação, o objeto da oração, é que vai sofrer ação expressa pelo verbo. Então, o objeto da oração, ele vai funcionar como sujeito, e não é ele que vai praticar a ação, mas ele vai sofrer a ação do verbo, tá? Aqui, então, o objeto sofre a ação, ele não pratica nada, ele não vai praticar, ele não vai fazer, tá? Vocês lembram que no começo da aula eu dei a diferença entre a voz ativa, onde na voz ativa o sujeito pratica todas as ações e na voz passiva não. O objeto da minha oração que vai sofrer ação expressa pelo verbo. Mas e aí, teacher, como é que eu formo orações? Como é que eu vou fazer frases utilizando a passive voice no passado? Let's go! Vejam comigo. Para formar orações com a passive voice, past tense, é passado, não é mais presente. Logo, eu vou observar o uso de verbos no passado. Aqui eu tenho o meu verbo to be, que é o was e were. Ele está no passado. Ah, teacher, mas ele fica assim mesmo? Não é to be, o verbo ser ou estar, aquele que eu conheço? O que aconteceu com ele aqui? Ele foi flexionado, ele foi conjugado. Como ele é um verbo irregular, ele não tem uma regra
Por isso que é muito diferente da forma base, to be, do presente para o passado, muda completamente a escrita, a pronúncia, porque ele é irregular. Depois eu falo um pouco para vocês sobre os verbos irregulares, que é importante para essa aula. Tá? Então, eu terei aqui o verbo to be no passado como meu verbo auxiliar. Todas as vezes que eu trabalhar, que eu falar, que eu precisar usar a voz passiva, seja no presente ou no passado, eu vou precisar de um verbo auxiliar. Não dá para utilizar somente o participle, dizer que é voz passiva. Não pode esquecer, eu preciso utilizar was e were. Esse participle, o que são os participles mesmo? Vamos relembrar aqui. Os participles na língua inglesa, pessoal, são verbos que têm aquela terminação em ed, de, ied. Mas eu tenho os participles que são irregulares. Lembram que eu fiquei de falar sobre os verbos irregulares? Exemplos de verbos que estão no particípio que têm essas terminações. Por exemplo, created. Created é um verbo que vai ser muito utilizado na aula. Invented. Invented. Invented, created. Aqui um com ied. Studied. Então, created, invented, studied. São participles. Esses participles aqui são regulares. Eles são regulares, tá? Participles. São regulares. Verbos regulares na língua inglesa são verbos que seguem uma regra. Então, verbos com essas terminações aqui são chamados de regulares. Todos eles vão ter ou ed, de e ed. É muito fácil trabalhar com os verbos regulares. Os irregulares, não. Exemplo do verbo to be. Os irregulares, eles têm o verbo na sua forma base. Olha aqui o be. Base, o passado do to be, was e were, exemplo aqui para vocês. O particípio, que é uma terceira coluna na lista de verbos, é esse que eu vou usar com a voz passiva, tá bom? Aqui no caso é o been, been. Então, be, was, were, been, been. Viram? Por isso que são irregulares. A forma base, be, was e were, e o particípio, que é para voz ativa, é o been. Outro verbo irregular, go, passado dele, went. O verbo que eu vou utilizar aqui na voz passiva, gone, gone, right? Por isso que ele é chamado de verbo irregular. Porque não tem uma regra para que possamos seguir. O que devemos fazer, então, teacher? Precisamos estudar mesmo. Praticar, estudar, fazer orações, estudar até que você consiga internalizar. Porque se você quer ser fluente em algum idioma, você não precisa memorizar, digamos assim, você precisa internalizar, right? Vejam aqui que relembramos os participles, que tanto podem ser regulares quanto irregulares, e o verbo to be, que entra como verbo auxiliar na minha oração. Mas como é que eu vou diferenciar o was e o were? Vamos relembrar? Pay attention. Was. Eu utilizarei o was sempre que ocorrer singular. Isso mesmo. I was, eu digo I was, eu era ou eu estava. He, olha o pronome de terceira pessoa aparecendo aqui. He was. Então, ele era ou ele estava. She was. Ela era ou ela estava. I was, he was,
she was, it was, it was. Ele ou ela estava ou era, sendo que eu utilizo esse it para o que não é pessoa. My family was, my family was, my family was. Ainda sobre was, o uso do was, Brazil was, Brazil was, Brazil was. Julia was, Julia was. Viram que eu tenho aqui I, que sou eu, he, she, it, pronomes de terceira pessoa do singular. Vocês ouvem falar muito deles, porque geralmente esses pronomes pedem a modificação do verbo, seja no presente, no passado, também, dependendo, aqui no caso do to be, existe essa mudança. Então é importante que vocês conheçam, que vocês saibam utilizar o verbo to be e flexionar corretamente. Viram que o was será utilizado para pronome de terceira pessoa no singular, não esqueçam dessa palavra singular, e tudo que estiver no singular, mas não tem pronome. Mas vocês viram que tinha ali Brazil, my family, Fábio, Júlia, uma única pessoa, um único objeto, um único lugar, um único planeta, uma planta, única, algo que é único, singular. Aí eu utilizarei was. Vejam comigo exemplos com a utilização da voz passiva no passado, quando eu estiver utilizando no meu sujeito ali o singular. Let's go. Eu tenho aqui uma outra invenção que foi por acidente, a Canon Engineer, que foi um inventor, mas aqui na voz passiva, o que a gente quer saber mesmo? A gente quer saber quem praticou a ação? Não, a gente não quer saber quem praticou a ação, a gente quer saber o que aconteceu, não é? Vejam comigo. How it was created. Como ela foi criada? Como ela foi criada? Como aconteceu? Como foi que aconteceu essa criação, essa invenção aí dessa máquina, não é? Vejam, after resting his hot iron on his pen by accident, então depois de deixar um ferro quente, a canetinha, uma caneta próximo a um ferro, algo que estava aquecendo, o que aconteceu? A tinta começou a derreter, certo? Então, a partir desse princípio, desse aquecimento ali daquela caneta, que surgiu o princípio, a ideia de criar a impressora a jato de tinta, que ela foi muito útil, está sendo bem útil no dia a dia. Então, foi uma invenção, por acaso, por acidente. Eu utilizei aqui a voz passiva na minha oração. Vejam que eu tenho aqui ink. Ink é a tinta. Ink, a tinta, não é uma pessoa. Vejam que ink, ele funciona como objeto. Ele é o objeto aqui da minha oração. Ele funciona como sujeito, mas ele é um objeto, ele não é uma pessoa. Vejam que ink was ejected. Ink was ejected. Voz passiva. Right? Então, vocês devem prestar atenção no uso da voz passiva. E só relembrando que é mais utilizado na linguagem formal mesmo. Para escrever, em mensagens da televisão, certo? E agora vocês vão acompanhar comigo mais usos da voz passiva no passado e entrando aqui um pouquinho em uma outra invenção bem legal. Vamos lá. Eu tenho aqui a invenção do picolé. Vocês vão acompanhar comigo aqui a história, eu vou contando para vocês, eu vou lendo também. Parece assim, é tão fácil, qualquer pessoa pode inventar o picolé, mas não foi assim não. Vejam aqui. Então, some soda powder was mixed with water by Frank Epperson. Então, esse aqui foi o criador do picolé, ele que inventou, tá bom? Ele tinha só 11 anos quando isso aconteceu, e foi por acidente também. Então, some soda powder, então ele pegou aquele refresco, mesmo em pó,
misturou na água, certo? Vejam comigo o que aconteceu depois. Vejam que he left it outside, ele deixou lá fora, ele esqueceu. Estava uma noite bem fria, ele deixou lá, aquela mistura que ele fez. E no dia seguinte, vamos lá. When he got up the next morning, it was frozen. Aqui eu estou utilizando a voz passiva no passado. E eu tenho o seguinte, quando ele levantou na manhã seguinte, ele percebeu que estava congelado. O que eu quero saber aqui? Eu não quero saber nessa minha oração quem foi que fez, que realizou, mas o que aconteceu. Voltando lá um pouquinho, o que aconteceu com aquela mistura que ele fez na água? It was frozen. Ela estava congelada. Aqui, ó, ela estava congelada. Eu estou apenas usando a voz passiva, mas eu não estou informando quem deixou lá, no caso. Então, é bem opcional. Às vezes você pode dizer a quem realizou algo ou não. É opcional, porque a voz passiva se preocupa com o quê? Com a ação sofrida, não é? Ação que é sofrida pelo objeto ali da oração, não é? Ele sofre a ação do verbo. Então, it was frozen. O que aconteceu mesmo com aquela mistura? Ficou congelada. E finalizando aqui a história, vejam então, 18 years later, vocês lembram que ele tinha apenas 11 anos quando ele descobriu isso? He remembered his idea and started selling epsicles. É como ele chamava, epsicles. Então, 18 anos depois que ele lembrou daquela ideia e começou e patenteou. Ok? Ele chamou de epsicles. Later, the name was changed to popsicles. Was changed. O objeto aqui em questão é name. O nome de quem? O nome foi mudado para popsicles. É como chamamos picolé em inglês. Popsicles. É assim. Picolé na língua inglesa. Observem aqui o uso da voz passiva. E eu tenho... Por que eu estou utilizando o was mesmo, pessoal? Porque o meu sujeito está no singular. Se estivesse no plural, já é uma outra situação que vocês vão relembrar comigo agora. Vamos rever aqui um pouco sobre o uso do were. Let's go. Were é como eu pronuncio were. Então eu digo you were, você era ou você estava, vocês eram ou vocês estavam. O you tanto pode ser você quanto vocês. We, nós estávamos ou nós éramos. You were, we were, they were. Voz passiva será utilizado na voz passiva. They were, então eles eram ou eles estavam. The books. Os livros eram ou estavam. Não esqueçam que o verbo to be funcionará como verbo auxiliar na voz passiva. O verbo principal é o particípio. Carol and Pedro were. Duas pessoas. Aqui eu não estou mais vendo o singular. Eu estou vendo apenas plurais. Então, you were, we were, they were, the books were, Carol and Pedro were, her parents, os pais dela, plural, mais de uma pessoa. Her parents were. Vejam ainda que eu tenho, só finalizando aqui, his cars, os carros dele. You, we, they, plurais, os demais são substantivos ou próprios ou comuns que acompanharão o were. O were, então, pessoal, ele será utilizado sempre que ocorrer o plural
no meu sujeito. Então, o sujeito está no plural, were, were. Se estiver no singular, was. Terceira pessoa no singular, was. Fiquem atentos. Não posso sair utilizando o were de qualquer jeito. Não, você precisa observar sempre o sujeito. Vejam o uso da voz passiva com os plurais e com os singulares também, com mais uma descoberta, uma invenção por acidente, que é o raio-x. Pay attention. Eu coloquei aqui para vocês o inventor, que é bem interessante saber, não é? E vejam que ele é um físico. O que ele estava tentando fazer? Aqui o que está destacado, what he was trying to make. O que nós queremos saber aqui, o que aconteceu. He was interested in investigating. He was interested in investigating the property of cathodic ray tubes. O que aconteceu? Esse físico, no laboratório dele, ele estava usando tubos de raios catódicos. Era isso que ele estava fazendo, experimento. Agora, na minha próxima oração, eu tenho, próximo parágrafo. How it was created. Como aqui eu tenho a voz passiva, qual é o foco? O foco é no objeto, ele quer saber como foi criado. Não é, o foco não é aqui, ó, não é no inventor, não é. Eu quero saber como é que isso aqui, ó, o X-rays foi criado. When shining light through the tubes, he noted fluorescent papers in his lab were illuminated. Voz passiva no plural aqui. Even though his machine had an opaque cover. O que está dizendo? Como é que aconteceu? Então, ele estava lá no laboratório dele, fazendo experimento com esses tubos de raios catódicos, quando ele percebeu que, mesmo todo coberto, aqueles tubos, eles estavam iluminando uma parede. E aí ele tentou, de todas as formas, cobrir para que não iluminasse mais, porque não era essa a intenção. E aí, o que ele fez? Ele pegou, colocou a mão, pessoal, em direção à luz que estava iluminando a parede e observou que ele conseguia ver os ossos das mãos dele. E daí, nossa, isso daí é algo que é muito utilizado mesmo na medicina, o raio-x. E foi assim, por acidente, sem querer, que ele inventou o raio-x. Voltando aqui para a voz passiva. Eu tenho was created, foi criado, were illuminated, foram iluminados. Por que eu usei o were? Aqui, ó, fluorescent papers, eu tenho aqui plurais, o meu sujeito, o objeto em questão, está no plural. Aqui, it, singular, it, pronome de terceira pessoa do singular. How it was created, como foi criado. Ah, mas tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, para que vocês não se confundam. He was interested. Por que eu não destaquei esta oração? Porque ele estava interessado. Interested é adjetivo. Ó, interested. Parece, ele é um adjetivo, sim, tá? Que acaba em ed, foi modificado com o ed, existe isso. E aí, que eu não posso considerar isso voz passiva, porque adjetivo não é verbo, tá? Então, por isso que eu não destaquei aí no meu texto esta oração, he was interested, porque aí eu estou falando de outra coisa, tá certo, pessoal? Então, a voz passiva, ela se preocupa com o quê? Com o objeto da oração. O objeto vai funcionar como sujeito e ele vai sofrer a ação expressa pelo verbo.
É isso que procuramos na voz passiva, certo? E vocês viram que na voz passiva, past, eu posso utilizar was you were, porque é passado, é o verbo to be no passado, e um particípio. Esse particípio tanto pode ser um verbo regular, que tem aquela terminação id, ed e ed, são bem fáceis, como eu posso também utilizar os verbos irregulares, que eu preciso mesmo aprender as regras não, nós precisamos realmente aprender a utilizar os verbos irregulares para as orações. Pay attention. Eu tenho I was left. I was left. Ok? I was left. And we were caught up. Então, eu fui abandonado. Eu tenho was. Porque singular. Aqui eu tenho were. Por que eu tenho were? Porque eu estou falando nós. Left é o particípio do verbo live. Left, passado simples. E left, particípio. Caught. Nós fomos deixados, abandonados, caught. Então, left. Catch é esse verbo. Aqui, o particípio dele e o passado é caught. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Porque esses verbos são irregulares. E verbos irregulares precisam mesmo de prática, tá, pessoal? Não tem nenhuma dica assim excepcional para dar para vocês que possa ajudar. Vocês precisam realmente aprender, estudar muito os verbos irregulares. E na aula de hoje vocês acompanharam comigo o uso da passive voice no passado. E é isso, pessoal. Bye, bye.